Eu comecei falando essa aula para vocês de que a Bíblia é nossa regra de fé e de prática. E se a fé é sólida no Deus verdadeiro, a prática também será. Lá em Tiatira, eles ensinavam perversão. Então iam viver perversamente fora da igreja. Ensinavam errado na igreja, viviam perversamente em qualquer lugar. Aqui, eles estão tão amortecidos que eles não atentam mais para as Escrituras. Então eles apenas vivem de um modo amortecido, vivem e praticam aquilo que desonra a Deus. Vivem pensando consigo mesmos: Deus não está nem vendo a gente. O nosso pecado é só para a gente mesmo, ninguém está sabendo disso. Sabe aquele pecadinho que você já cometeu e pensou, ninguém viu? Deus viu. Aquela musiquinha que a gente canta para as crianças e que às vezes é taxada de cruel para as crianças, que fala que cuidado mãozinha o que pega, cuidado olhinho o que vê, o nosso Salvador no céu está olhando para você, e a gente fala assim, nossa, que terrorista essa música, mas ela é verdadeira. Não adianta você estar sozinho no quarto, você nunca está sozinho. O nosso Deus não tem limites. E o Senhor sabia que aquelas pessoas viviam em seus pecados. É por isso que o versículo 1 termina dizendo, conheço as tuas obras. Não há barreiras para o Senhor. Ele conhece as nossas obras. E Ele sabe qual é a nossa condição. A condição dos de Sardes é que eles tinham aparência de vivos, mas estavam mortos. Qual será a nossa condição? Examine-se a si mesmo, irmão e irmã. Vamos seguir adiante para o versículo 2. Podemos fazê-lo? Vamos adiante então. É dito no versículo 2: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quando ele diz ser vigilante, ele está dizendo algo do tipo, pessoal, vamos acordar aí, vocês estão aí nessa morosidade, nessa letargia, vamos prestar atenção nas coisas, vamos acordar para a vida. Se vocês são cristãos, vamos tomar uma postura de cristãos que vocês dizem ser? Presta atenção, sejam vigilantes. Continua, consolida o resto que estava para morrer. Isto é, até mesmo aqueles que andavam em santidade, versículos 4 e 5, estavam vivendo em santidade, mas cada um por si. Havia fidelidade no coração de alguns, mas eles estavam também letárgicos, eles estavam também caminhando de um modo, olha, se aqueles irmãos ali não querem andar com Cristo, querem viver nos seus pecados, eles que prestem contas para Deus. Não é isto que o Senhor Jesus está fazendo por meio da boca do seu mensageiro. O Senhor se importa e coloca o seu mensageiro se importando com a igreja e dizendo, ei, seja vigilante, ei, firma os que estão fracos. Percebem, irmãos? Firma os que cambaleiam. Consolida o resto que está para morrer. E segue ainda dizendo, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Não tenho achado as tuas obras íntegras diante do meu Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus, natureza humana da pessoa divina do Filho, está dizendo, a divindade te conhece, Sardes. A divindade sabe que vocês estão frouxos quanto à verdade. Não é gostoso de ouvir isso, irmãos. Mas, por favor, cada um, a começar por mim, se examine. Eu estou aqui me examinando enquanto falo com vocês. Examine-se.
Temos nomes de vivos estando mortos? Andamos de fato com Cristo? Ou somos apenas ativistas? Ou, pior do que isso, somos como Sardes, nem ativistas somos? Por quê, meu Deus? Porque não importa. Porque não importa. Falar de Jesus é coisa para outras pessoas, não é para mim. É pena. É claro que há aqueles que não podem fazê-lo. Mas aqueles que podem e não o fizeram sabem que é com estes que nós estamos falando. Vamos pensar naquilo que não temos feito para a honra do Senhor. Eu prossigo então e passo para o versículo 3, em que há uma advertência da parte do Senhor àquela igreja, ainda com alguns vivos e tantos já, tão morosos que pareciam mortos. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Vamos lá, vamos caminhar para expandir esse entendimento. Havia uma igreja em Sardes? Sim. Até uma carta estava sendo escrita para aquela igreja. Havia uma igreja. Ora, como pode existir uma igreja? Somente pode existir uma igreja se tiver chegado até alguém daquele lugar o Evangelho. Alguém com o Evangelho em seu coração, alguém crente no Senhor Jesus Cristo, levou a palavra até as pessoas de Sardes. Pessoas em Sardes ouviram o Evangelho e nele creram. Pessoas em Sardes, então, tinham, como diz o versículo 3, recebido a pregação do Evangelho, ouvido a pregação do Evangelho. O Evangelho chegou lá. É mais ou menos como acontece quando você recebe ou faz uma visita. A pessoa chega até a porta, a pessoa pode ser recebida em sua casa, ela é recebida. E depois que ela é recebida é que a conversa se desenvolve, não é verdade? Nesses dias de pandemia, algumas visitas são feitas na calçada, é verdade. Mas aí também há um tipo de recepção. Primeiro ela é recebida, e depois a conversa se desenvolve. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Receberam o pregador, receberam o cristão, ouviram a pregação. Falta viver aquilo que creram. Receberam a pregação da palavra, capítulo 3, versículo 1. E agora, pelo poder do Espírito, tive a ouvir o que era dito. Veja o versículo 6, capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra é de Deus, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça. Ele então passa a dizer, nesse mesmo versículo 3, guarda-o e arrepende-te. Então, lembra-te do que recebeste e ouviste. Guarda-o e arrepende-te. 5 verbos. 5 verbos. Eles já tinham recebido, já tinham ouvido. Lembrem-se então do que receberam e ouviram. E não tratem isso como coisa de segunda importância. Lembre-se, por favor, de Mateus 6, a partir do versículo 30, em especial o 33, se não me falha a memória. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este é um ensino que precisa ser repetido, e eu peço aos irmãos que me permitam repetir. Algumas pessoas fazem do ensino e da busca do reino de Deus como um critério de uma lista de muitos itens. Então eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, busco em segundo lugar a segurança da minha família, busco em terceiro lugar o sucesso financeiro,
Busco, em quarto lugar, a formação acadêmica e vou lá. Quinto, sexto, sétimo. E se esquecem de que não é disso que o Senhor está falando em Mateus 6, nem aqui. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça é buscar o reino de Deus e a sua justiça no cuidado da família. Buscar o reino de Deus e a sua justiça no emprego, no trabalho, no desenvolvimento das minhas funções sociais. É buscar o reino de Deus e sua justiça enquanto me formo, no que eu busco estudar, no que eu aprendo e como eu aplico esse aprendizado nesse mundo em que eu vivo. Buscar o reino de Deus e sua justiça como aquilo que faz qualquer coisa ser válida. Porque se não é feito em Cristo e para a glória de Deus, não é honroso ao Senhor, é ofensivo a Deus. Vou repetir, se não é em Cristo e não é para a glória de Deus, não honra ao Senhor, é pecado. Nós somos redimidos para que em Cristo hajamos, e hajamos segundo as Escrituras. Lembrem-se do que vocês receberam e ouviram, e guardem. E tendo guardado, irmãos, o que acontece? Reflexão. O que é isso que estou aprendendo? O que isto significa? Como tenho vivido diante disso? Misericórdia, meu Deus. Olha o quinto verbo. Arrepende-te. Deus abençoe os irmãos. Arrepende-te. Final do versículo 3. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Lá estava Sardes, orgulhosa, no alto da montanha, cercada por escarpas, segura, e por 2 vezes foi invadida e devastada. Ela se levanta, não é tão gloriosa como no passado, mas começa novamente a se orgulhar. Estamos seguros, o inimigo não entrará. Vem um terremoto. Não é o inimigo que vem, é a terra que treme. O Senhor está dizendo, assim como vocês sabem que aconteceu na sua história, convém que vocês se arrependam. Porque eu também vou chegar para vocês sem que vocês percebam. É melhor vocês estarem alerta. Fiquem espertos. Fiquem, como diz o início do versículo 2, vigilantes, atenção. A vida cristã é vida para cristãos. Cristãos são aqueles que creem em Cristo, vivem em Cristo. O efeito natural é viver Cristo Jesus. Vou fazer uma figura, espero não estar os cansando por demais. Está cansando os irmãos por demais. Mas qual é o efeito natural de colocarmos uma pedra sobre um gramado? A pedra permanecer onde foi posta. A pedra não exerce sobre si qualquer atividade. A pedra não se levanta e anda para deixar a grama embaixo dela tomar sol. Onde ela tiver sido colocada, ali ela ficará. Agora, ao invés de uma pedra, coloque uma tartaruga. E mesmo que a tartaruga ande bem devagarinho, vá ver se ela está no lugar que você pôs a primeira vez, depois de alguns momentos. É muito provável que, ainda que lentamente, a tartaruga, porque está viva, se mova. É um efeito da vida da tartaruga. Parece uma pedra, mas não é. Ela se move. Nessa figura simples, que pode receber muito mais elaboração, você pode compreender que
aquilo que pertence à natureza de um ser surgirá naquele ser, mais cedo ou mais tarde. Se somos cristãos, o que acontecerá em nossas vidas? O efeito natural de termos sido vivificados. Viver o cristianismo,